Opa, boa noite a todos e todas. Começando mais um café espiritual aqui a partir do SEC, do Centro de Expansão Consciencial, e hoje nós vamos falar sobre extraterrestres na Terra, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e alguém vai dizer por aí, que não conhece o Espiritismo, vai dizer, poxa, mas Kardec falou sobre isso. Sobre extraterrestres, não de forma direta, mas falou sobre os mundos habitados, né? Bom, gente, eu hoje, na verdade, eu tinha até feito um aviso de que não iria fazer mais, não iria fazer mais lives, ia só colocar os vídeos através do YouTube. Mas é bem complicadinho para a gente trabalhar esse processo no YouTube. Eu percebi que, por exemplo, a gente precisa ter 1000 pessoas inscritas para poder transmitir uma live. Isso não acontecia antes. Há mais ou menos uns 2 anos atrás a gente fazia lives no YouTube. Qualquer um poderia fazer live sem problema de quantidades, essa coisa toda. O YouTube também está colocando um bocado de restrição, né? Um bocado de bobaginha lá e tal. Mas aí a gente vai continuar fazendo aqui no Facebook, tá? Vai tentar fazer aqui no Facebook com menos frequência, naturalmente, para não estar incomodando vocês, tá? Mas vamos tentar passar alguma coisa. No mês passado, me parece, acho que uns 40 dias atrás, eu fiz uma live de uma palestra falando sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é um dos pontos de Allan Kardec, né? um dos fundamentos do Espiritismo, é exatamente a pluralidade dos mundos habitados, e poucos espíritas falam sobre isso. Eu até comentei sobre isso também. Mas uma das coisas que a gente não vê ninguém falando, inclusive os espíritas evitam muito, né? Quando a gente vai fazer pesquisa no YouTube sobre palestras nesse assunto, a gente encontra muito pouca coisa, porque na realidade os espíritas tocam muito pouco nisso, embora Kardec tenha dito várias coisas sobre isso, na Gênese, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita. Então ele falou muito sobre a pluralidade dos mundos habitados, mas não existia uma grande base naquela época. Depois Chico Xavier psicografou alguns livros. O primeiro livro dele, Cartas de uma Morta, ele conversava com a mãe, e a mãe falava sobre os habitantes de outros planetas, né, que era Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier. Depois, Humberto de Campos, também irmão X, né, falou sobre os mundos habitados, então, em psicografia, através de Chico Xavier também. O próprio Chico Xavier, no ano de 1971, se não me falha a memória, no programa Pinga Fogo, falou sobre a data limite, falou sobre o nosso encontro com habitantes de outros planetas. Inclusive tem uma pessoa que é muito conectada a ele, que teve uma aproximação muito grande com o Chico, que é Geraldinho, né? O Geraldinho, ele tem essa palestra, né, que ele fala sempre sobre, Geraldo Lemos o nome dele, e ele conviveu com o Chico, né, conviveu na década de 80, que ele é um cara novo, um cara jovem, mas ele teve a oportunidade de conviver porque as famílias ficavam muito juntas de Chico naquela época. Eu gostaria que vocês primeiro dessem uma visualizada nesse videozinho, né, que é da Posati, para depois a gente conversar sobre o assunto, se aprofundar mais sobre essa questão extraterrestre aqui em nosso planeta, tá certo? Vamos lá, vamos escutar. Vamos lá, trabalhar. Então, nós estávamos lá na casa dele e ficamos eu e ele somente lá na sala de almoço, e conversando sobre vários assuntos, e de repente o Chico olha assim para cima, e a gente sabia que ele estava em comunicação com o mundo dos espíritos, então respeitava esse momento, né? E ficou assim parado, olhando para cima, calado.
Logo ele voltou e perguntou assim para mim: Geraldinho, você pode me dizer o que seja multimídia? Isso deve ter acontecido em meados da década de 80. Né? O que é? O que eu poderia saber disso? Nada, né? Eu falei assim: Chico, você vai me perdoar, mas eu não sei patavina, absolutamente nada disso. Mas pelo nome, multimídia, deve ser o quê? Deve ser a união de todas as mídias. Mas por que você está me perguntando isso? E ele falou assim: não, Geraldinho, porque os espíritos estão aqui me dizendo que chegará o dia em que a doutrina espírita será divulgada em multimídia. Eu achei aquilo tão maravilhoso, tão distante ainda, né? Fiquei imaginando esse lugar futuro, né? Que ele viajou, ele presenciou essa informação em outro espaço-tempo que não aquele momento da década de 80, que nem internet nós tínhamos, nem celular nós tínhamos ainda. E de fato, hoje é muito curioso, porque a gente vendo isso acontecer, essa divulgação em todas as mídias, em todas as formas de comunicação, a gente fica emocionado. O Chico era realmente o protótipo do homem do futuro, conforme dizia muito bem o seu biógrafo e grande amigo Clóvis Tavares, lá da cidade de Campos, fundador da Escola Jesus Cristo. E ele tinha esse olhar muito lá na frente, né? Quando nós vamos conversar sobre data limite, e ele vai falar sobre esse período de 50 anos, no qual nós estaríamos dentro de uma moratória espiritual para que a humanidade pudesse superar o seu período bélico, né, vencer o seu período guerreiro e, enfim, entrar numa nova era de regeneração. E ele primordialmente falou na melhor das hipóteses, que seria vencer esse período sem guerra até julho de 2019. Ele vai dizer assim: Geraldinho, se a gente conseguir, se as nações conseguirem se suportar umas às outras, sem se lançarem em uma guerra de extermínio de consequências devastadoras, se isso acontecer, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir de julho de 2019. Porque nós teremos avanços no campo científico, no campo tecnológico, no campo da medicina. Ele vai citar para mim, por exemplo, que a medicina iria encontrar a solução de todas as doenças do corpo físico. Ele cita também na questão econômica, as nações iriam entrar num período de paz e de progresso inimaginável, vencendo todos os problemas relativos à má distribuição de renda, à fome, à miséria, pelo intercâmbio comercial e industrial. Ele vai falar da chegada dos extraterrestres, que nos trariam, aí, com a permissão de Jesus, conquistas científicas inimagináveis. Então ele vai falar muita coisa, né? E a gente vê que a obra dele, a obra de Chico Xavier, especialmente a obra de André Luiz e Emmanuel, elas antecipam muita coisa. É como se levantasse um véu à verdade. André Luiz é fantástico, porque ele faz afirmações a partir da obra Nosso Lar. Chico vai psicografar essa obra em 1943. Lá ele fala que os habitantes de Nosso Lar, cada um deles, tinha um aparelho comunicador pessoal. O que é isso? Todos nós temos hoje, é o nosso celular. Agora, isso em 1943 é absolutamente fantástico. Ele tem essa visão, né? Quando ele cita, descreve, André Luiz, o Parque das Águas e a palestra que a ministra veneranda dá de público ali semanalmente, ele vai falar na existência de uma tela plana de projeção, uma tela de televisão picture in picture. Por quê? Porque haviam várias imagens de locais diferentes na mesma tela e que a tela era de finíssima expressão. No livro No Mundo Maior, no capítulo 4, que vai falar sobre o cérebro, o André Luiz vai discorrer sobre a organização cerebral humana e vai mostrar
que nós temos um cérebro, na expressão usada por ele, um cérebro trino, que é composto, na sua parte básica, da medula espinhal até o cerebelo, responsável pelas organizações automáticas do corpo físico, não é? Os processos autômatos, muito semelhantes à sustentação da vida animal. Ele vai falar do córtex cerebral, que seria o segundo andar desse cérebro, que é a nossa vida presente, consciente, trabalho, família, responsabilidades sociais hoje. E vai falar no terceiro andar, que é a parte frontal, que é aquela ainda que está a ser conquistada, que nós acessamos quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós trabalhamos na mediunidade. É um andar ainda um pouco inacessível pela personalidade humana presente. Só que isso ele escreveu em 1947. Né? Aí chega em 1968 para 69, um médico norte-americano chamado Paul MacLean, que vai pela primeira vez expor esta mesma teoria, ou seja, 21 anos depois de Chico Xavier. Ele vai expor esta mesma teoria, que ele vai chamar de cérebro triuno, não é? Estabelecendo também funções a cada parte. Mas esse trabalho dele, embora publicado em 1969, em revistas de medicina, somente vai ser publicado em livro no ano de 1990. Olha só, quantos anos a posteriori uma revelação espiritual de Chico Xavier. E assim a gente vê. O Chico dizia, por exemplo, que haveria o tempo, ainda nesse século XXI, que nós chegaremos neste tempo, que é o desenvolvimento do processo da televisão, da fabricação de aparelhos televisores, que sem querer que a humanidade ia desenvolver a cada ano esse processo, e que em meados do século XXI, sem querer, por acaso, a gente iria descortinar o mundo espiritual. E aí não teria como voltar atrás, porque aí a própria ciência, entrando no campo de outras realidades paralelas, que são os mundos espirituais, os planos espirituais, planos de vida, cheios de vida, de espíritos humanos, pensantes, atuantes, né? Então a gente estabeleceria esse contato com eles já cientificamente, deixando de ser uma questão meramente religiosa ou filosófica para ser fato científico, e que a partir daí, então, especialmente a partir de 2050, nós, nas nossas famílias aqui na Terra, teríamos condição de ter em nossas casas um pequeno aparelho de comunicação com os nossos mortos queridos. E ele ainda vai brincar, Geraldinho, nessa ocasião os médiuns vão ficar desempregados, porque não vão ter mais função para contato com os mortos. Então, sem dúvida nenhuma, é um homem cuja obra, já mais de 500 livros, sobre a obra dele já se escreveram mais de 300 livros. Então nós estamos falando de uma obra de 800 livros, né? Somando-se os livros biográficos e os livros que estudam a vida e a obra de Chico Xavier, mais de 800 livros. E essa obra, naturalmente, é uma obra que é direcionada aos séculos futuros. As universidades hoje estão estudando o fenômeno da mediunidade de Chico Xavier. Nós temos trabalhos, por exemplo, aqui perto em Campinas, na Unicamp, o Dr. Alexandre Caroli Rocha publicou o trabalho de mestrado dele em torno da obra Parnaso de Além Túmulo. E a tese de doutorado dele, de letras, ele é doutor em letras pela Unicamp, foi em torno da obra de Humberto de Campos, na qual, nos dois trabalhos, ele vai mostrar, no primeiro trabalho, a identidade dos poetas, né, com o estilo real com que eles escreviam quando vivos na Terra. E também no segundo trabalho ele vai mostrar a perfeita identidade, ele elenca lá mais ou menos 5, 6 maneiras pelas quais Humberto de Campos
acadêmico da Academia Brasileira de Letras, escrevia seus textos, seus contos. Bom, gente, eu acho que deu para entender que Chico Xavier tinha uma visão muito larga em relação a esse contato extraterrestre, né? E tentou passar da melhor forma possível aquilo que ele percebia que o mundo espiritual vinha falando. Ultimamente, nos noticiários, né, alguns vídeos de YouTube, as pessoas agora andam com uma câmera na mão, né, porque o celular, o aparelho celular, embora não tenha essa definição toda de câmera ultra potente, ultra nítida, né, para captar certos fenômenos, mas mesmo assim as pessoas estão filmando vários objetos não identificados nos céus do Brasil e do mundo. Então significa dizer que muitos por aí andam detectando objetos voadores não identificados. Isso se intensificou bastante desde meados de 2019, desde a data limite, que foi em julho de 2019, né? Até agora tem assim proliferado a quantidade de objetos voadores não identificados nos céus do Brasil e do mundo inteiro. Vários fenômenos têm acontecido, pessoas detectam, falam sobre isso, umas em pânico. A gente, lógico, quem estuda ufologia, eu não sou ufólogo, mas quem estuda ufologia tem um cuidado muito grande para classificar esses vídeos, porque tem aqueles que são fakes, né? Já se detectou vários vídeos fakes, vários vídeos falsos, dizendo ser um suposto OVNI sem ser. Além do que, várias pessoas relatam através da hipnose e através de depoimentos espontâneos que foram abduzidas, que têm contatos extraterrestres, que têm contato com outros seres. Bom, Kardec, gente, desde 1857, a partir do Livro dos Espíritos, que Kardec vem fazendo várias perguntas sobre isso tudo. O próprio Jesus, ele já dizia que o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Bom, alguns interpretam essa fala de Cristo como o mundo espiritual, né? E Kardec também diz que essas moradas, né, na realidade, são moradas espirituais, moradas menos densificadas, moradas mais grosseiras, como a nossa, que ainda tem uma densidade espiritual, uma densidade material muito grande, tridimensional, que nós podemos pegar, mas quem nos garante que, em termos de física, nós estejamos muito atrás? Eu acho que vocês devem entender também, do jeito que eu entendo, que nós não somos o mundo mais evoluído, nem podemos nos dizer os únicos no universo. Né? A estimativa apenas na Via Láctea é que nós tenhamos bilhões de mundos idênticos ao nosso. Idênticos, quando eu digo, é com as condições propícias para haver vida. Dizem que no universo inteiro, cada grão de areia que existe na Terra é um mundo com possibilidade de vida igual à nossa, baseada no carbono, com oxigênio, com água, com tudo isso, com hidrogênio, com todas as condições para poder gerar vida. Então, é uma arrogância nossa achar que só nós somos os privilegiados de ter vida, de respirar o ar e etc e tal. Isso sem contar também com aqueles mundos onde a física não é igual à nossa, onde os padrões vibratórios diferenciados, isso eu falei na outra palestra também, onde esses padrões vibratórios diferenciados nos impedem de ver a vida ali naquele local, porque nós vivemos numa realidade tridimensional e basta que você suba os padrões vibratórios para quarta, quinta, sexta dimensão, a gente já não consegue enxergar. A maior prova disso é o mundo dos espíritos. Para vocês terem uma ideia, acima da nossa Terra
existem várias dimensões vibracionais e de evolução espiritual, onde os espíritos se instalam antes de reencarnar ou quando estão já em mundos ou em órbitas ou dimensões mais felizes, onde não precisam mais reencarnar. Os espíritos errantes ocupam mundos dentro do nosso próprio mundo. É como se fosse uma realidade paralela à nossa. Então, se a gente for pensar direitinho e se for observar todos esses dados, todas essas coisas que eu estou falando para vocês, não tem uma assim, não, isso é um mistério e tal. Sim, gente, vocês podem me perguntar, tá? Que eu estou acompanhando aqui com o celular e eu já vi aqui, Flaviana deu boa noite, Lúcia Pontes deu boa noite, gente. Célia Santos deu boa noite, então boa noite a todos. Mas vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem, tá? Então, sem falar dessas dimensões espirituais, que são dimensões espirituais diferentes da nossa, né? Que tem um tipo diferente de vida, vidas que nós não captamos com os nossos olhos, né? Inclusive, no espírito de Humberto de Campos, naquela época, de 1940 e pouco, falou através da psicografia de Chico Xavier que Marte era habitado. E aí muitos utilizam-se dessa fala de Humberto de Campos para desacreditar o espiritismo e dizer que o espiritismo não tem a visão. Mas veja, a visão de Humberto de Campos é a visão do mundo espiritual. Quem não nos garante que a densidade material de Marte é diferente da nossa. E a gente já comprovou isso. O ar não é o mesmo, a dimensão, a estrutura, a temperatura não é a mesma, a gravidade não é a mesma, nada. A estrutura de Marte, lógico, material em termos de solo, essa coisa toda, é parecida com a nossa, mas parecido não é igual. Então, quem nos garante que lá não existe uma grande população de pessoas, só que uma outra vibração, numa matéria mais sutil que nós não conseguimos enxergar, nem as máquinas humanas que chegam lá, né, as sondas, essa coisa toda, aqueles robôs, que estão preparados para detectar a física como nós conhecemos, e não como eles conhecem lá, ou como se conhece em outros locais do universo. Vários outras pessoas que pensam na teoria da conspiração se referem a esses mundos e esses habitantes desses mundos que vêm nos visitar aqui como habitantes que são maus, né? São extraterrestres do mal, muito parecido com aquele Independence Day, com todos aqueles filmes americanos. O que dentro da obra de Kardec é discutível. Por que é discutível? Porque Kardec diz que quando o homem vai evoluindo tecnologicamente a ponto de chegar, veja, não é que a evolução intelectual esteja em paralelo com a evolução moral. Alguns mundos de regeneração, esse é o exemplo de Capela, que fica na constelação de Corcheiro, né? Nesse sistema de estrelas e tal, que tem o sistema de Capela, de onde vieram alguns espíritos, e o próprio Humberto de Campos, entre outros espíritos, inclusive existe Os Exilados de Capela, um livro muito interessante de se ler também, e um livro espírita, né? Um livro que vem falando sobre o degredo de alguns espíritos que vieram de outros mundos para habitar o nosso mundo. E a gente vai chegar nesse ponto aí também. Mas aí ele fala exatamente sobre esses espíritos que vieram embora para cá para poder habitar a Terra. Então, quer dizer, existem vários conceitos e várias teorias nesse meio, mas ele fala basicamente que quando nós alcançamos determinado desenvolvimento tecnológico para cruzar galáxias, né, ou então para ir de um ponto a outro de uma galáxia como a Via Láctea, que é uma galáxia grande, que a gente está apenas na periferia dela, numa das pontinhas, num dos braços da galáxia, num planetinha do tamanho de um cisco, né, que a gente se você for observar, não dá nem para se ver nele, porque é um planeta minúsculo, entendeu? Na verdade, quando você tem essa possibilidade tecnológica, significa dizer que de alguma forma você alcançou os mundos mais evoluídos dentro da escala da evolução espiritual, o que significa que você foi de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração, que ainda não consegue cruzar o espaço estelar,
tá certo? E depois para mundos felizes. E a gente vai ver essa escalazinha aqui bem rapidamente, tá certo? Para a gente entender como Kardec perguntou isso aos espíritos. Eu gosto sempre de colocar essas coisas, sabe, gente, para a gente entender como funciona, porque muitas vezes as pessoas vão estudar espiritismo e às vezes se decepcionam, porque veem determinadas obras e enxergam apenas com um olhar da física atual. Como o Geraldinho Lemos falou, Chico Xavier, através os espíritos através de Chico Xavier, me perdoe, os espíritos através de Chico Xavier deram muitas mensagens interessantes que fizeram uma antecipação do futuro, como que ele falou, né, as telas do celular, como ele falou sobre a divisão da mente em consciente, subconsciente e consciente, em arqueocórtex, neocórtex, né, e a base reptiliana do cérebro, né? Então, quer dizer, veja, essas divisões cerebrais e tal nem existiam na época que Chico psicografou os livros e ele trouxe essas verdades. Além disso tudo, Chico, em 1971, falou sobre a data limite e falou de como nós alcançaríamos essa plenitude caso não entrássemos em guerra nuclear. Que Chico acreditava até que a guerra nuclear iria acontecer. E era uma possibilidade, né? Vocês viram que agora no final de 2019 e começo de 2020, nós tivemos aí um cisma muito grande com o Irã. Antes tínhamos tido com a Coreia do Norte, né? com o ditador de lá. Então, quer dizer, nós sempre estamos muito próximos desse conflito nuclear. E ele dizia que se nós chegássemos a 2009, depois de 50 anos, né, desde aquela data que ele tinha dito, que foi 1969, foi quando o homem foi para a Lua, essa coisa toda, daquela data em diante, né, teria 50 anos para que a Terra se ajustasse. Não é que a gente tenha se ajustado, né? Agora mesmo a gente está recebendo uma lição do tamanho do mundo em relação ao nosso comportamento. Nosso comportamento é péssimo, né? Nós, como seres humanos, nos comportamos muito mal. E quando eu digo nós, é porque nós mesmo. Eu me comporto mal, todo mundo se comporta mal. A gente está vendo aí na internet o tipo de pensamento que nós estamos desenvolvendo. Então, se a gente for progredindo com essa visão de Chico Xavier, nós vamos ver que nós estamos exatamente enquadrado dentro da estrutura da doutrina espírita, pensando dessa forma. E o Kardec falava que nos mundos evoluídos, naturalmente, os seres que não se enquadravam nesse mundo evoluído, eles, ao desencarnar, eles iam direto para mundos mais primitivos, onde não tinham condições de ser feito naves que cruzassem o espaço estelar. Então, o que significa dizer que os espíritos mais difíceis, mais renitentes, mais atrasados, não teriam condições de chegar à Terra. Se você me perguntar assim, Wagner, você acredita que os extraterrestres estejam entre nós? Completamente. Porque eu acho que pelo menos 80% da população do mundo, certo? Veio para o mundo, não tem nem 2 encarnações aqui no globo terrestre. Vamos pensar nessa estatística de uma forma bem concreta. Vamos lá. No ano 0 da era cristã, nós tínhamos 170 milhões de pessoas na Terra. No ano 1000, nós tínhamos na faixa de 600 milhões de pessoas na Terra. 1 bilhão de pessoas na Terra. No ano 1900, nós tínhamos mais ou menos na faixa de 1,5 bilhão a 2 bilhões de pessoas na Terra. No ano de 1970, nós tínhamos aproximadamente 3 bilhões e meio de pessoas na Terra. E hoje nós temos 7 bilhões e meio de pessoas na Terra. Da onde surgiram tantos espíritos? Se não foi a primeira ou talvez até a segunda reencarnação desses espíritos. Da onde vieram esses espíritos? Do nada? Não. Segundo a doutrina espírita, vieram de algum canto. Vieram de algum outro planeta. Então, se nós pensarmos direitinho, a invasão extraterrestre já aconteceu e está acontecendo. Somos nós que estamos renascendo, não no nosso mundo de origem, mas aqui na Terra. Eu conheço uma pessoa que me diz direto, diz, eu não sou daqui não.
né? Eu não sou daqui não. Eu mesmo olho para determinadas pessoas no mundo e vejo ali um alienígena, eu não vejo ali uma pessoa normal. Então, na realidade, a invasão extraterrestre no mundo já aconteceu, está acontecendo. Se a gente for estudar também e começar a ler as obras de, por exemplo, de Erich von Däniken, que é aquele cara que é alemão e que teorizou sobre eram os deuses os astronautas. O que ele diz é o seguinte, é que nós viemos, que deuses, né, ou extraterrestres vieram para a Terra, foram eles que colonizaram a Terra e pegaram aqueles primeiros hominídeos que não tinham ainda um desenvolvimento corporal, físico e cerebral capaz de desenvolver ideias e fizeram um enxerto genético, o que é extremamente possível. É porque às vezes a gente fica só num pensamento, né? Se você está aí me assistindo dizendo que eu sou doido, né, que eu estou dizendo bobagem aqui, então se você diz assim, e você acredita que nós nascemos de Adão e Eva há apenas 10 mil anos atrás, eu fico me perguntando quem é o doido aqui, tá certo? Porque na verdade, não tem nenhum sentido hoje, até hoje, algumas pessoas imaginarem que nós nascemos de Adão e Eva. Que veio que Deus fez Adão, depois fez Eva de uma costela de Adão, que houve o paraíso, que houve isso, que houve aquilo. Isso não tem sentido, não tem uma mínima lógica nesse processo, tá certo? Basta a gente pensar um pouquinho, né? Por isso que eu digo, olha, a iluminação vem exatamente do vencer a ignorância, do romper a faixa da ignorância, do procurar saber, né? Do se questionar, né? As pessoas que recebem as informações de forma grosseira, de forma imposta e não se questiona, é porque não tem iluminação, nem quer saber. Então, essas pessoas, naturalmente, elas são muito bem conduzidas pelos seus feitores, porque eu vou dizer assim, porque são escravos, né? São pessoas que são escravizadas pelo pensamento único e unilateral, né? Só uma pessoa vem te dizer. As religiões fizeram muito isso no mundo, né, gente? Eu não estou aqui criticando a religião de ninguém, mas as religiões obliteraram os nossos sentidos, né? Lógico, trouxeram coisas maravilhosas, controlaram o homem, deram um sentido de moral ao homem, mas ao mesmo tempo também transformaram a nossa vida numa vida fechada, com uma mente, sei lá, tacanha. E a gente precisa pensar direitinho. Veja só, se eu tinha 170 milhões de pessoas na Terra no ano zero, quer dizer, quando Cristo nasceu, e hoje eu tenho na faixa de 7 bilhões e meio de habitantes na Terra, da onde vieram tantos espíritos, né? Da onde vieram tantas almas? Não, porque Deus não para de criar. Isso é uma grande verdade. Ele não para de criar, mas não da forma como nós entendemos, né? Dessa forma simplória que nós percebemos que Deus fica lá fabricando almas e mandando para cá para poder encher a Terra, para habitar a Terra. Não é assim, tá? Os espíritos eles são criados simples e ignorantes, e através do desenvolvimento moral, do desenvolvimento intelectual, eles vão progredindo. Mas esses desenvolvimentos que a gente fala, que o próprio Espiritismo fala, não é dessa forma assim mágica, né? Fantasiosa como a gente pensa. Lógico que os agentes dos vários orbes que já estão adiantados e que têm condições de nos visitar, pode sim ter vindo nos visitar no começo dos tempos, quando a Terra esfriou, quando as coisas começaram a melhorar e começaram a elaborar de forma gradativa um ser que fosse capaz de suportar os climas da Terra. Até hoje nós não estamos adaptados. Você veja que um vírus como esse pode nos matar, né? E aí muita gente diz, eu não acredito no invisível. Eu digo, pois é, o vírus ele é praticamente invisível, ele só é observável pelos os microscópios ultramodernos, eletrônicos, né, é que você consegue vê-lo. Pois é, esse serzinho do tamanho de um cisco que surgiu da nossa falta de ponderação na alimentação, essa coisa todinha, surgiu através de um morcego, etc., está destruindo a nossa vida. Então nós somos muito frágeis aqui no mundo. Precisamos pegar assim, os anticorpos sempre para poder combater bactérias e vírus, doenças de variadas espécies que nos acometem.
durante a nossa vida aqui na Terra, nossa estada aqui na Terra. Né? E todas as vezes que nós reencarnamos, o corpo volta com uma resistência maior. Então, significa dizer que nós somos o fruto da elaboração genética de alguns seres que vieram no começo dos tempos e foram nos aperfeiçoando e foram colocando mais seres aqui para vivenciar a Terra. Só para que a gente faça assim, uma comparação também, gente, eu ainda nem entrei se eu acredito realmente que alguns seres estão aqui entre nós, aí eu já digo a vocês, acredito sim, porque nós mesmos somos esses seres. Mas, Wagner, eu não estou falando esse, eu estou falando aqueles verdezinhos e tal, com anteninhas, ou então cabeçudos, cinza, baixinho, ou então altos, loiros, dos olhos azuis, diferentes parecidos com a gente, mas diferentes por conta da perfeição. Você acredita nisso? Eu não estou nem falando nisso ainda. Eu estou falando desse caso da manipulação genética, que nós somos extraterrestres. Nós não somos daqui. Né? A nossa estrutura não tem como, por exemplo, eu criar um espírito e colocar ele aqui diretamente para vivenciar uma Terra evoluída, sendo um espírito simples e ignorante. O que significa dizer que esses espíritos que estão agora aqui no momento em nosso globo terrestre são espíritos que já vinham sendo desenvolvidos em outros orbes, quer dizer, em outros mundos, e foram trazidos para cá para poder vivenciar a nossa Terra. Isso é uma teoria que é muito óbvia, é melhor do que a teoria de Adão e Eva, é melhor do que a teoria criacionista, é melhor do que todas essas teorias aí. Essa é uma teoria plausível de quem pensa, de quem tem uma visão iluminada. E Kardec tinha essa visão iluminada e nos trouxe isso. Então, ele tem aqui, olha, a casa do meu pai, que é o universo, as diferentes moradas, são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento, tá vendo? Então significa dizer que os mundos são preparados antes. O nosso desenvolvimento tecnológico é uma das coisas que mais nos salta os olhos. E eu não sei se vocês já perceberam isso também. Gente, em apenas 150 anos, o homem saiu da carroça, de cavalos, de transporte a cavalo, de animais e tal, para aviões, para naves que saem da estratosfera, que visitam outros planetas, que vão para a Lua. Então, veja, nós saímos do barbarismo em 150 anos, enquanto que em 70 mil anos, desde o surgimento dos primeiros hominídeos na Terra, nós não tínhamos nada, fomos praticamente o mesmo, com muito pouca evolução. E aí nós vamos colocar aí a evolução, lógico, dos egípcios, que aí se também denota uma presença alien na Terra, uma presença extraterrestre, ou de seres de outro mundo na Terra, os sumérios, né, os atlantes, os povos maias, incas, astecas, quer dizer, são povos que vieram com um desenvolvimento diferenciado do nosso, né, com a percepção de construção, de engenharia civil, de tecnologia já naquela época. E nós perdemos essa tecnologia, entramos de novo no barbarismo e só viemos acordar, veja, até, sei lá, 500, 700, 600 anos atrás, nós estávamos na Idade Média, gente, batalhando, matando gente, nos digladiando. Wagner, até hoje nós estamos fazendo isso. Isso é uma grande verdade, até hoje nós continuamos muito bárbaros, desenvolvemos tecnologicamente, que é exatamente esse o pensamento. No desenvolvimento tecnológico, ele anda muito mais rápido do que o desenvolvimento moral, porque moralmente é difícil de se desenvolver. É difícil da gente não se iludir com essa Matrix, que a gente falou sobre Matrix na sexta-feira, né? Então, é muito difícil a gente não se iludir, desculpa, gente, nessa Matrix, né? Nesse mundo tridimensional, onde as sensações preponderam. E aí é onde entra exatamente o pensamento de que estamos numa época de escolha de ceifar, né, de separar o joio do trigo, e aqui ficará apenas o trigo, né? Quer dizer, são aqueles
que tem condições de desenvolver moralmente em paralelo com essa tecnologia nova que vai surgir, que o Chico Xavier falou, que os extraterrestres estão trazendo e que nós estamos absorvendo isso através das reencarnações. Porque eu acredito que essa introjeção dos extraterrestres na Terra, ela seja muito mais através das reencarnações de espíritos que vêm de outros orbes para cá, do que espíritos que vêm em naves para cá. Pode estar acontecendo, como eu falei no começo do vídeo, pode sim. Por que pode estar acontecendo? Gente, se alguém está vendo algo no céu, filmando, tem gente que filmou já ET mesmo, seres extraterrestres. Tem gente que, ao ser induzido hipnoticamente, relatam uma abdução. Não pode ser ilusão. Gente, é muito real. Isso vem acontecendo desde há muito tempo, né? Na realidade, iniciou lá nos Estados Unidos, mas aí é porque a gente só tem o foco nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo na Rússia, ao mesmo tempo na Europa e tal, desde a década de 40, 50 e tal, alguns objetos voadores não identificados começaram a surgir no mundo exatamente porque nós começamos a utilizar bombas nucleares e etc. E esses comandos estelares, que são dimensionais, ao meu ver são dimensionais, eles viajam em dimensões, eles encontram uma física diferente da nossa. A forma de sair de um tipo de sei lá, buraco de minhoca ou de achatamento, dobra do espaço-tempo, e eles conseguem nos visitar através de portais. Eu acredito muito nisso. Isso é muito doido, Wagner. Não tem nada de doido nisso, gente. Se as pessoas estão vendo e de repente a gente não vê mais, são naves que aparecem no mundo. Outro dia eu vi nuvens no céu, uma nuvem que era muito estranha, com raios dentro dela, com coisas que aconteciam dentro dela. Então são coisas que a gente não pode ignorar, a gente está vendo acontecer. Tá? Eu, um outro dia aqui, de forma muito despretensiosa, comecei a olhar para o céu e comecei a ver algumas coisas muito estranhas. Ah, não, você viu o Starlink. O Starlink são esses satélites que foram lançados para que nós tenhamos uma internet diferente no mundo, né? Que foi aquele Elon Musk que colocou, até eu falei sobre ele na sexta-feira também, sobre a teoria da conspiração, né? E eles aparecem, esses satélites aparecem em fileiras e vão arrodeando o mundo. E no futuro nós teremos assim muitos desses satélites. Vai ser até difícil a gente identificar um disco voador, porque a Terra vai estar completamente estrelada de noite, de tantos satélites que vão ser colocados na nossa estratosfera, tá certo? Então, na realidade, você veja que a tecnologia está avançando demais. A gente está tendo assim saltos tecnológicos de 10 em 10 anos impressionantes. Outro dia eu fui ver o que a tecnologia era capaz de fazer há 10 anos atrás, em 2010. Nós estamos em 2020, em 2010 eu fui dar uma olhada e fiquei impressionado com a quantidade de coisas que surgiram de 2010 para cá. Como se aperfeiçoaram os telefones celulares, como se aperfeiçoaram as tecnologias dentro da medicina, dentro da ciência em geral, né? A própria partícula de Deus, né? Encontrada lá na Suíça e tal. São coisas que a gente sabe, a gente fica se perguntando de onde surgiu tudo isso, se não através desses espíritos inspirados que reencarnaram aqui na Terra, para trazer uma nova realidade, que é essa realidade que Chico falava em 1971. Né? São espíritos que estão vindo com essa missão de desenvolver a Terra e provavelmente apoiados por todos esses nossos pais espirituais e materiais também, que são os deuses astronautas, que são esses caras que vieram de outras galáxias e tal, e estão nos apoiando de forma imperceptível, nós não notamos, mas a influência deles está em tudo, né? Em tudo, nosso sistema de vida, nossa forma de viver mudou completamente, é porque as pessoas não param para perceber isso. Nós vivemos nessa matrix, né, da ilusão, vivendo um mundo tridimensional, só aproveitando das sensações e das tecnologias que aparecem. Parece que a gente assim não está percebendo a quantidade de coisas diferentes que estão acontecendo no mundo. Eu, como sou extremamente curioso e tal, e ultimamente tenho ficado cada vez mais curioso, cada vez mais intrigado com tudo,
eu estou acompanhando isso assim com uma curiosidade fantástica, porque é muito bom você observar tudo isso. Kardec ainda falou, gente, aqui ó, foi a pergunta, a questão, né, número 55 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, né, todos os globos que circulam o espaço são habitados? E os Espíritos respondem, sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Significa dizer que a gente ainda é muito pobrinho. Até hoje, de 1857, quando ele formulou essa pergunta aos Espíritos, no Livro dos Espíritos até agora, nós ainda não temos a perfeição. Né? A maior prova disso é que nossa genética ela é complexa para o planeta Terra. Não sei se vocês já perceberam. Somos os únicos seres que se queimam no Sol. Né? Nós ficamos queimados e desenvolvemos câncer de pele. Catarata nos olhos por conta da claridade do Sol também. Nós desenvolvemos várias alergias e tal. Quer dizer, são várias coisas que o nosso corpo tem que nenhum outro animal tem. Nenhum outro animal passa por essa situação. Nós somos dependentes dos nossos pais até certa idade. Dependemos dele para sustentar a nossa vida, para nos proteger, para nos alimentar. E tudo isso nos diferencia muito das espécies. São milhões de espécies no mundo, gente. E apenas nós somos extremamente dependentes. Mas mesmo assim, dominantes. Dominamos para estragar. Quando alguém me diz assim, pô, Wagner, vê só, os extraterrestres vêm para detonar a Terra, para destruir a natureza, para destruir os mares, para destruir as coisas, para pegar os recursos da natureza. Eu digo, eles já vieram, filhão. E aí o cara me pergunta, oxe, vieram, Wagner, cadê eles? Eu digo, você olha no espelho para tu ver uma coisa, é você que está fazendo isso na Terra, né? Você está destruindo os mares, você está jogando bolsa plástica no chão, né? Você está comendo animais que não deve comer, você está derretendo as geleiras, tá? E por conta de toda essa movimentação da natureza, foi nos dado um ambiente maravilhoso para nós vivermos, né? Os extraterrestres nos trouxeram aqui, nos colocaram aqui, nós estamos nos desenvolvendo. Sim, Wagner, mas extraterrestre e Deus aí? Deus fez os extraterrestres também, tá certo? Deus fez todo o universo. Seria um desperdício muito grande de espaço. A gente está olhando para o céu, vendo as estrelas, dizendo assim, puxa vida, aí só existe mesmo a gente aqui nesse mundinho velho, meu Deus. Isso não tem o mínimo sentido, não tem o mínimo cabimento. A gente tem que começar a colocar o juizinho para funcionar e entender que essa é uma teoria muito boba. É achar que a gente está sozinho no universo. É até de um egocentrismo cavalar. Agora, veja só, veja, a gente não tem nobreza suficiente para entender o nosso papel fantástico aqui na Terra. Destruímos a Terra, destruímos o ar, entramos em guerra direto, vivemos em contenda uns com os outros, países contra países, mundo contra mundo. Não vai aparecer uma nova ordem mundial que vai ser assim, um cara só tomando conta do mundo todo, aí vai vir um apocalipse, aí lá vem teoria da conspiração. Mas, sinceramente, o mundo, se tivesse um líder justo e equânime, o mundo seria muito melhor se tivesse um líder só, tratando de todos os habitantes da Terra, o que isso vai acontecer no futuro. Gente, a Terra dividida em países, tá certo? Nos divide em cultura e nos coloca numa posição de xenófobos, né, de pessoas que têm preconceitos raciais, preconceitos de classes sociais, preconceitos de todos os tipos. E nós somos esses seres extraterrestres que vieram para cá e invadiram a Terra, tá certo? E que está detonando o mundo. Na realidade, assim, você sabe aquele ser alienígena que apareceu no Independence Day para sugar os recursos da Terra, para detonar e matar todo mundo? Nós estamos fazendo isso já faz um bocado de tempo, que nós estamos realizando esse tipo de ação nefasta na Terra. Né? Então nós somos os extraterrestres invasores. Né? E eles estão tentando, esses mestres extraterrestres, extradimensionais, como vocês queiram colocar, material, que são os mestres espirituais, os espíritos que vêm nos avisar, eles estão tentando corrigir tudo isso, sabe, gente? Colocar mais juízo na nossa cabeça. Tem extraterrestre no mundo. Wagner, tu acredita que algum ser está aqui infiltrado entre nós? Nós mesmos estamos infiltrados,
Nós estamos aqui e achamos que nós somos daqui. Nós não somos daqui, somos de fora. Agora, eu acho sim que alguns seres estão de forma corporificada, vivendo entre nós. É uma teoria minha. Wagner, tu tirasse isso, essa parte científica existe algum canto. Muitas pessoas escrevem sobre isso. Se você for no History Channel, o que mais você vai ver são teorias como essa, pessoas escrevendo sobre isso. Mas isso é uma maluquice. Por que é uma maluquice? Né? Não, porque a nossa física ainda não nos permite viajar e trazer a nossa física. E a física deles? Né? E a ciência deles do lado de lá? Até pouco tempo atrás, até 150 anos atrás, era impossível voar. Hoje em dia a gente voa, sai da Terra e manda sondas para Marte e vai até a Lua. Então, quer dizer, o que é impossível para você, para nós hoje, né? O que é possível para a gente hoje, já foi impossível há um passado bem recente atrás. Coisinha colada aí, ó, 150 anos atrás, os seres humanos ainda estavam no barbarismo, ainda viviam de carruagens, ainda trafegavam no mundo de forma extremamente, rudimentar. Hoje em dia nós temos uma coisa completamente diferente de 150 anos atrás. O mundo é outro, embora seja um mundo muito próximo ao nosso. Tá certo? Então significa dizer que a gente precisa pensar nisso tudo. Por que não um ser não esteja entre nós aqui, convivendo conosco, ou então seja um ser dimensional, que vez por outra vem, aparece, como aquele ET de Varginha, que apareceu lá em Varginha, como o caso da Operação Prato, lá no Pará, como o caso Roswell, lá no Novo México. Quer dizer, tem várias teorias disso tudo. Eu recomendo que vocês assistam um seriado chamado Taken. É T-A-K-E-N. Taken, né? Então, veja, esse seriado é muito interessante, porque ele fala da queda do objeto voador não identificado lá no Novo México e nos Estados Unidos, onde eles acharam os ETs e etc e tal, e eles têm uma visão sobre uma perspectiva diferente. Gente, eu gosto muito desse assunto, sabe? Porque é um assunto altamente instigante. Eu não sei se vocês consideram isso instigante, mas para mim é muito bom conversar sobre esse assunto de extraterrestres, né? de seres interdimensionais que viajam no espaço-tempo. Eu acho tudo isso possível. O próprio homem está encontrando isso. Em alguns laboratórios dos Estados Unidos e da Europa, eles estão já detectando essa possibilidade da viagem no tempo. Tá? Muitas vezes os seres que nós estamos encontrando aqui não são seres de fora do planeta, são seres de dentro do planeta. Wagner, como assim? É verdade. Muitas vezes nós estamos encontrando seres do futuro, porque eles já encontraram a viagem no tempo, como viajar no tempo. E aí eu me lembro muito bem daquele De Volta para o Futuro, né, que era com Michael J. Fox, né? E aquele cientista maluco que fazia viajar no futuro. Gente, por que não? Os caras estão encontrando isso, né? Eles estão já pesquisando profundamente tudo isso. Então nós estamos vivendo um mundo onde eu nunca imaginei, tá certo? Eu estou com 54 anos agora e eu nunca imaginei viver uma coisa como essa que eu estou vivendo hoje. Eu me lembro quando eu era criança e assistia os Jetsons na televisão, eu pensava que a gente ia estar voando, mas a gente está voando de uma outra forma. Tecnologicamente falando, nós estamos muito mais aperfeiçoados, né, do que o que eu imaginei até, né? O filme dos Jetsons só tinha uma inovação a mais do nosso mundo atual, é que os carros voavam, né, aquelas navezinhas voando lá. Quem não conhece os Jetsons é porque tem um pouca idade, graças a Deus, não está num grupo de risco, tão risco do coronavírus, né? Porque não tem essa idade toda. Mas eu vi os Jetsons, né? Eu vi Perdidos no Espaço, onde tinha Dr. Smith, o robô, né? E que inclusive tem uma série nova na Netflix
do Perdido nos Espaços também. Eu gosto muito disso, de Guerra nas Estrelas, né? Star Wars, Jornada nas Estrelas também, o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ET, todos esses filmes eu gosto muito. Tinha um filme, ou tinha uma série na Netflix, me parece, que era V, né, que eles diziam que tinham vindo para nos ajudar aqui, mas eles eram reptilianos. Então são coisas que eu gosto muito de explorar, porque eu gosto de ver as opiniões, eu gosto de ampliar a consciência. Além do que, gente, nos centros espíritas espalhados por todo o Brasil, estão se comunicando agora seres extradimensionais, seres estelares, né? Tem uma médium aqui no Brasil chamada Mônica de Medeiros, que ela canaliza a mensagem, e ela é espírita, tem uma casa chamada Casa do Consolador lá em São Paulo. Ela é espírita e incorpora um ser chamado Sheiliana, que diz morar em um outro planeta, está na Terra para poder dar sequência a esse processo de evolução que nós estamos passando agora no momento. Mas Wagner, isso é possível? São espíritos, gente. Vê só, se é Sheiliana que está numa nave aqui nas nossas cercanias, perto do nosso mundo, para nos ajudar materialmente, ou se é uma Sheiliana, espírito, que se conecta com essa Mônica de Medeiros e passa as mensagens, eu não sei. O próprio Robson Pinheiro também tem um tal de Golan, com os seus Guardiões do Universo, que também canaliza esse Golan, que é um extraterrestre também. Por que não? Se os espíritos se comunicam conosco e tal, por que não seres extraterrestres também canalizarem mensagem para nós? Aqui no nosso SEC, vez por outra, eu acho que todas as reuniões, nós recebemos a presença, nós temos uma médium vidente aqui, e que ela descreve perfeitamente um ser baixinho, um cabeçudo, um grande, entendeu? Esse meio cinza, e um ser mais alto, aloirado, os olhos azuis, cabelos loiros, tá certo? Pele branca, muito alva, os dois observando. Já tivemos aqui comunicações aqui no SEC, de seres que vieram falar sobre o que vinham apoiar o nosso trabalho principalmente de cura espiritual. Vamos entender, gente, são curas através de luzes, através da emissão de energias vibracionais, né? Parecido com um reiki, essa coisa todinha. Não são cirurgias espirituais, não. E eles fazem as cirurgias, mas no plano astral e em cima do nosso corpo astral, do nosso segundo corpo. Nós temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, e o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o átmico. No corpo, no duplo etérico, estão os nossos chakras e a estrutura do nosso sistema endócrino. Então, eles atuam dentro desse corpo. Veja que coisa interessante, né? Eles vieram nos dizer isso e nós já tivemos aqui vários exemplos de curas, de pessoas que vieram, que disseram que estavam com isso, estavam com aquilo, e vieram para cá e conseguiram se restabelecer. Então, são certas coisas que a gente não pode ignorar, né? A própria comunicação deles conosco lá na sala mediúnica, as comunicações telepáticas, agora mesmo nesse processo do coronavírus, eles transmitindo mensagens. A gente pode ignorar isso? Não. Os centros espíritas mais tradicionalistas não admitem isso de jeito nenhum. Mas o que é isso? Isso é falta de estudo da obra de Kardec. A pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos. E os espíritos são terrenos? E se nós viemos de outras galáxias, nós não somos espíritos de outras galáxias? E com tanta intimidade que temos com outros planetas dos quais nós viemos, será que nós não estamos também em contato com esses seres que foram nossos amigos em outros planetas e que vieram através de nós, veem em nós uma conexão mais aproximada com eles e conseguem se comunicar através de nós? Então, quer dizer, são possibilidades bacanas, muito interessantes, que quando a gente abre a consciência, amplia a consciência, a gente vê ela acontecendo. Eu tenho visto todas as quintas-feiras aqui. Eu percebo a presença desses seres sempre, mas eu vejo os seres, eu vejo um cabeçudo, não vejo. Quem vê é a nossa médium vidente, uma pessoa que
muito querida, não vou citar o nome dela aqui, e ela vê tudo isso, né? Uma outra foi quem canalizou, também é evidente, e por telepatia canalizou a mensagem desses seres para a gente. Veja que coisa interessante, né? Por que não levantar essa possibilidade? Então a gente não tem que ter preconceito. Eu estava falando que o espiritismo, com o passar do tempo, ficou preconceituoso, mas não é com o passar do tempo, não. Desde que o espiritismo chegou aqui no Brasil, que veio com essa carga preconceituosa. Não se pode comunicar preto velho, caboclo e tal, porque são espíritos atrasados, não tem o que dizer a nós. Tem sim, por isso surgiu a Umbanda, né? Se o espiritismo tivesse acatado aqueles espíritos mais humildes naquela época e tal, a Umbanda não tinha surgido. Mas a Umbanda surgiu exatamente dessa necessidade, dessa carência dos médios de transmitirem mensagens de espíritos mais humildes, espíritos sábios, mas muito humildes, espíritos que estavam ali, ora, se apresentando como um preto velho, como um índio, como um caboclo brasileiro, mas que tinham tido também passagens e reencarnações e vidas passadas, existências passadas, como médicos, cientistas, filósofos, mas que aí preferiram trazer por humildade aquela personagem mais característica, como um preto velho, como um caboclo, etc. Da mesma forma, há tempo já que esses espíritos de estelares vêm se comunicando. E agora com a doutora Mônica de Medeiros, que é uma médica lá de São Paulo, que tem essa Casa do Consolador, onde ela trabalha beneficiando os pobres e etc e tal. Algumas coisas não cabem muito bem no que eu percebo como comunicação, tá certo? Mas tudo bem, a gente vai ter sempre divergência, coisas que eu acredito e não acredito. Então, eu acredito uma coisa, eu acho que todo espírita deveria ter em mente e acreditar. É que existe sim seres estelares, é que existe sim comunicações e a possibilidade da comunicação deles com a gente. Por que eles viriam se comunicar com a gente? Para também nos ajudar. Os espíritos não vêm nos ajudar, por que é que eles não podem vir nos ajudar também? Então, por que ter preconceito com isso? Tá? Por que ter preconceito com essa coisa toda da espiritualidade, que não é só a espiritualidade que vem da Terra, que nem vem da Terra, como eu falei desde o começo do vídeo, pelo menos 80% dos seres que estão aqui tem no máximo 2 encarnações na Terra. Então significa dizer que nós somos estelares, porque estão com preconceito com a gente mesmo, tá certo? Então vamos pensar nisso tudo. Esse foi o nosso estudo de hoje, tá certo? Já estamos aí às 8 horas, foi 1 hora de estudo, até muito mais do que eu imaginava. E foi para a gente ampliar a consciência. Como sempre, os nossos estudos aqui, eles servem exatamente para isso, para nós ampliarmos essa nossa consciência, né? Começarmos a pensar de uma forma diferente e de uma forma mais plena em todas essas possibilidades que nós temos, né, de comunicação, de espíritos que vêm de fora, espíritos que vêm de outras galáxias, espíritos que vêm de outros planetas, a presença desses fenômenos que estão acontecendo, que são possíveis sim, mas não como, sei lá, espíritos que vêm para destruir a nossa vida. Nós temos sim no mundo espiritual espíritos que não gostam dessa evolução nossa, dessa nossa mudança vibratória de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração, e que estão tentando atrapalhar esse desenvolvimento humano. Mas, no geral, os espíritos têm tentado ajudar tudo isso, todo esse processo, e desde a data limite que isso está acontecendo, gente. Está acontecendo sim, a gente tem sentido isso. Até então, eu nunca tinha visto uma comunicação de estelares. Do mês de julho para cá começou a acontecer, tá certo? Do mês de julho para cá o mundo virou de cabeça para baixo com esse coronavírus, o que significa dizer que tem alguma lição a ser dada. Veja, é uma coisa invisível que vai e te coloca dentro de casa, que não te deixa sair de jeito nenhum, que te faz conviver com a família, que te faz estudar mais, que te faz te introjetar mais. É porque algumas pessoas ainda não perceberam essa mensagem. Aliás, são esses que não perceberam a mensagem que vão voltar para o mundo e vão se surpreender, porque não vão encontrar o mesmo mundo. Talvez a revolução alienígena esteja se dando exatamente nesse momento. É essa lição que nós temos que aprender. Precisamos melhorar moralmente, espiritualmente, pessoalmente, né? E eu não estou dizendo com isso aqui, gente, que eu melhorei, tá? Eu vou sempre dizer, eu sou um ser extremamente falho, que ainda vive nas sensações, que
que cometo os meus erros, minhas broncas acontecem todos os dias, eu sofro do mesmo jeito que todo mundo está sofrendo. Só que aí é aquela história, para a gente se iluminar, a primeira coisa que a gente deve fazer é querer se iluminar, é querer ampliar a consciência, né? Tem filósofo grego chamado Epíteto, que ele diz uma coisa que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte, que para poder você melhorar o mundo e as pessoas, você deve primeiro melhorar a si mesmo. Melhore você, que a partir de você, você melhora o mundo. Paz, luz, sempre, sempre, sempre para vocês. Forte abraço, muito obrigado por mais uma vez nos acompanhar aqui no SEC, em nossos estudos, em nossas lives. Vamos continuar, né, por enquanto, a fazer as lives através do Facebook, porque não tem como fazer em outro local, ok? Valeu, muito obrigado.